Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso novo quadro Júlio Responde. Mas eu fiquei meio em dúvida se esse nome Júlio Responde é realmente a melhor opção. Então eu já quero lançar para vocês escreverem aqui nos comentários como que você acha que deveria se chamar este quadro. Então vamos lá, como é que esse quadro funciona? Em alguns momentos eu vou deixar caixas de pergunta lá no meu Instagram, no @JulioLuckman, perguntando sobre que assuntos e dúvidas que vocês mais têm e que seria legal a gente parar um pouquinho para respondê-los. Então, manda brasa lá nas perguntas que a gente vai ter bastante coisa para a gente poder responder aqui. E hoje eu vou ter uma ajuda muito especial aqui, aquele que é o meu produtor e é também o meu filho Gabriel, que selecionou algumas perguntas para a gente já responder nesse primeiro quadro. Então vamos lá, tá no ar o primeiro episódio do Júlio Responde. Primeira pergunta aqui da Nunes Larroque. Como faço para parar de comer doce? Você tem alguma dica? Boa pergunta, ótima pergunta. Açúcar refinado, ele vicia. Esse danadinho cria uma série de confusões aí no nosso corpo. Claro que a gente tem aquele açúcar que vem lá da planta, a frutose, o açúcar do leite, a galactose, que eles não são tão agressivos para o nosso corpo, mas o açúcar refinado, sim. Então o primeiro passo é você começar a diminuir o máximo que você puder. Troca ele pelo açúcar demerara ou pelo açúcar mascavo, vai reduzindo aos poucos até que vai chegar uma hora que você não vai mais precisar adicionar nada. O nosso paladar leva em torno de 30 a 40 dias para se adaptar ao novo gosto. Então dá para viver uma vida sem comer açúcar refinado de boa, mas a gente precisa de tempo para o nosso organismo se acostumar também. Próxima pergunta da Patrícia Moreira. Água com gás tem malefícios? Olha, eu vou fazer um raciocínio rápido aqui com você e você vai decidir o que você vai fazer, tá bom? Quando você respira, você quer pôr um tipo de gás para dentro do seu corpo, assim, de maneira doidada, que é o nosso oxigênio. E o que é que você quer pôr para fora do seu corpo? Aquele gás que te faz mal, gás carbônico. E tenta só adivinhar qual é o gás que a gente tem lá dentro da água com gás. A gente chama ela de água carbonada por um motivo. Então, não faz muito sentido a gente pôr para dentro uma coisa que o nosso corpo está fazendo de tudo para pôr para fora. Algumas pessoas dizem que o gás carbônico é facilmente eliminado, mas ele precisa ser eliminado, ou seja, o teu corpo vai ter que trabalhar para poder fazer isso. Então, ao meu ver, não faz muito sentido. O Rafael perguntou aqui: como deixar o hábito de fumar? Pergunta interessante. Muito interessante. Fumar é muito mais um hábito do que uma necessidade. Se você retirar o cigarro de uma pessoa e mantê-la sem fumar durante 72 horas, o vício químico, aquilo que pega no nosso corpo, já estará bastante reduzido. Porém, o vício psicológico, a necessidade psicológica de você estar com o cigarro na mão, estar com as pessoas que fumam com você, ou a sensação que a gente tem de alívio quando uma pessoa põe um cigarro na boca, isso é muito mais complicado da gente conseguir trabalhar. Então o vício químico é mais fácil da gente conseguir resolver. O vício psicológico, esse leva muito mais tempo. E aí entra um detalhe interessante. Depois que a gente aprendeu a fazer alguma coisa, o nosso cérebro não desaprende mais. Então esses velhos gatilhos, eles permanecem na nossa vida por anos. Então a gente tem que também evitar os gatilhos que levam a gente a disparar o comportamento. Lembrando, pessoal, essas perguntas estão sendo retiradas de uma caixinha de perguntas que a gente fez lá no Instagram, beleza? Então, próxima pergunta da Jéssica. Você indica adoçante para quem quer evitar o açúcar? Não necessariamente. Nós temos uma classe de produtos que são chamados de FODMAPs. FODMAPs é a abreviação lá do inglês para oligosacarídeo, polissacarídeo, monossacarídeo e polióis, que são substâncias que fermentam no nosso intestino. E os adoçantes também são fermentáveis. Ou seja, se a sua intenção é usar o adoçante para diminuir a quantidade de calorias, uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, show de bola. Mas se você só quer trocar um doce pelo outro, ele não faz muito sentido e ele não te traz um benefício tão grande assim. Até porque alguns adoçantes são tão ruins ou piores do que o açúcar para o nosso intestino. Então o ideal é assim,
É a gente se acostumar com o gosto que as coisas têm. A Fabiana mandou uma mensagem legal aqui. Ela falou assim: não é uma pergunta, e sim agradecer pelos seus ensinamentos. Muito obrigado, Fabiana. Eu tenho como missão de vida levar conhecimento de uma forma fácil, prática e que transforme a vida das pessoas. E receber esse abraço, esse carinho aí sempre faz a gente se sentir mais motivado e continuar produzindo aqui, né? Valeu, Fabiana. Próxima pergunta da G. Martinelli. Jejum intermitente de fato é benéfico? Muito benéfico, desde que seja feito da maneira correta. Existem várias formas da gente praticar o jejum e para cada tipo sanguíneo, para cada situação que a gente busca, ele tem uma aplicação diferente. Eu, Júlio César, gosto do jejum intermitente que é feito à noite. Eu não gosto de praticar o jejum durante o dia, porque para alguns tipos sanguíneos, como é o meu caso, sangue do tipo O, ficar sem comer na parte da manhã, por exemplo, não é tão benéfico. Então eu costumo sempre falar assim, ó, conta sempre das 7 horas da manhã para trás, 12, 14 e 16 horas. Acostumou com 12, passa para 14. Depois das 14, passa para as 16 horas. Mas aí depende também de cada objetivo. A Ângela Assis perguntou: doutor, o que é bom para gases e estufamento? Gases e estufamento têm duas causas bem características. Primeira, disbiose, uma desregulação da flora intestinal, e é possível que por conta disso você também tenha uma produção de gases muito forte. Geralmente, quando a gente tem esse estufamento e ele é muito mais intenso, embaixo da costela do lado direito ou embaixo da costela do lado esquerdo, pode ser disbiose. A segunda causa mais característica é a alimentação errada. Por exemplo, para você fazer fermentação no seu intestino que produz gases, é só você comer um docinho depois do almoço. Então quando a gente tira o açúcar depois do almoço, ou qualquer coisa que seja doce, até fruta mesmo, né? Depois do almoço, a gente diminui a fermentação. A Mari Fernandes perguntou o seguinte: problemas de tireoide tem cura ou apenas é possível controlar? Você é top, professor. Valeu, obrigado em primeiro lugar. Depende do que está causando o problema de tireoide. Se for um problema autoimune, como uma tireoidite de Hashimoto, uma doença de Graves, aí a conduta é uma conduta que tem que regular primeiro o sistema imune, para ele parar de atacar a sua tireoide. E dependendo de quanto essa tireoide já está atacada. Porque se você tem, por exemplo, uma condição em que a tireoide já está com um funcionamento comprometido, já é mais complicado. Existem alguns estudos muito interessantes que mostram que o chá de pata de vaca é capaz de promover a regeneração dessas células que formam a nossa tireoide. Mas para isso seria legal você consultar um médico ou um fitoterapeuta, que é o cara que está olhando para essa linha aí de plantas medicinais. E para finalizar então, doutor, uma pergunta aqui no Instagram que está com o nome GatosFofos318. Que bonitinho! Júlio, sofro com tosses com a troca de temperatura. Alguma receita para curar o pulmão quando isso acontece? Depende do que está causando a tosse. A imensa maioria das vezes que a gente tem essa tosse, ela é resultante de um excesso de muco, de catarro. E este excesso é provocado por leite, por açúcar refinado e por produtos que são produtos muito doces, bebidas muito doces, balas, chicletes e assim por diante. Então a minha primeira opção para você seria tirar tudo que causa esse excesso de muco e depois a gente pode optar, por exemplo, para o uso de um óleo essencial como o óleo de eucalipto ou o óleo de peppermint, que é o óleo de hortelã-pimenta, junto com soro fisiológico para fazer a hidratação e a recuperação desse tecido. Mas cada caso é um caso, a gente tem que dar uma olhadinha às vezes que o que está causando isso não é algo tão simples assim, tá bom? Inclusive eu vou deixar aqui na descrição um link se você quiser comprar tanto o eucalipto quanto o peppermint. Clica lá no link, entra lá e faz a tua compra, que essa marca é a marca que eu uso, beleza? E se você quiser que a próxima pergunta respondida seja a sua, já deixa aqui no comentário a sua pergunta ou lá na caixinha de perguntas do Instagram. E se você ainda não está inscrito, já faz a tua inscrição, já mete o dedo no like aí. E se você achou o vídeo interessante, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Beijo pra vocês e até a próxima!